poucos dias, os Estados Unidos retiraram Cuba da lista de países que não cooperam plenamente com a luta antiterrorista. E, segundo Antony Blinken, são 4 os países que não cooperam plenamente na avaliação atual do Departamento de Estado: Irã, Coreia do Norte, Síria e Venezuela. Cuba estava nesta lista e não está na lista deste ano. Todo ano, o Departamento do Estado do Império lista quais países se comportaram bem ou se comportaram mal. No entanto, Cuba continua na lista de estados patrocinadores do terrorismo, lista também do Departamento de Estado. Há uma óbvia contradição aí. De um lado, há uma espécie de reconhecimento de que Cuba coopera, de alguma maneira, no combate ao terrorismo. Por outro lado, permanece a afirmação de que Cuba patrocina o terrorismo. As duas coisas são ditas pela mesma secretaria, a Secretaria de Estado dos Estados Unidos, que, em razão das peculiaridades, né, dos Estados Unidos, da sua importância mundial, pelo fato de ser um império, é a secretaria mais importante, é o que chamamos aqui de ministério, o ministério mais importante. O secretário de Estado, pela relevância que tem a política externa nos Estados Unidos, ele é quase que o primeiro nome do secretariado de um presidente. E esse Departamento de Estado produz essa contradição. Vale dizer também que Cuba, com razão, não reagiu agradecendo, dizendo muito obrigado por me remover dessa lista, embora eu tenha ficado na outra, né, de patrocinadores do terrorismo. Tanto que os governos de Cuba e da Síria trataram de reagir, porque a Síria continua na lista. E se há uma canalice para além da arrogância de formular essa lista, porque ela não é inócua, esse é o problema. Não se trata apenas de uma declaração dos Estados Unidos que todo mundo ouve, lê e dá de ombros. Não, há consequências, inclusive econômicas. Um país colocado nessa lista, ele está sujeito a sanções e, o que é muito grave, abre-se a possibilidade de países que negociam com aquele que está listado, de que esses países e as empresas desses países sofram sanções. No caso da lista da qual Cuba saiu, o efeito para Cuba é nenhum, porque basicamente a sanção específica é não vender armas para aquele país. Ora, é uma obviedade que os Estados Unidos não vendem armas para Cuba, não é? Então, não há efeito algum. Já a lista na qual Cuba é mantida pelo Departamento de Estado, ela é usada naquele rol de justificativas pretensas que os Estados Unidos apresentam para
o bloqueio, que nasceu o bloqueio, amenizou-se, virou embargo comercial e hoje volta a ser um violento bloqueio contra Cuba. Mas há uma canalice muito específica, que é colocar a Síria na lista dos países que não cooperam na luta contra o terrorismo e na lista de patrocinadores do terrorismo. A Síria é vítima do terrorismo. A Síria é vítima, inclusive, de ações terroristas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tentaram derrubar o governo sírio. E não o fizeram com debates públicos, com denúncias contra Assad, mas armaram grupos de oposição. E, obviamente, a inteligência militar e a CIA sabiam que aqueles grupos armados pelos Estados Unidos seriam engolidos pelo Estado Islâmico. E suas armas cairiam nas mãos do Estado Islâmico. E foi exatamente o que aconteceu, embora haja alguns grupos ali de oposição com armas. Os Estados Unidos armaram grupos terroristas na Síria. Depois de produzirem o caos na Líbia e tentarem fazer o mesmo, porque fizeram na Líbia, tentaram fazer na Tunísia, fizeram com que os militares voltassem ao poder no Egito, porque se assustaram com o governo do Mohamed Morsi e patrocinaram o golpe contra Morsi e são aliadíssimos do regime militar egípcio, referendado por eleições que dão 90% para o general Sisi. Mas além da África, Líbia, Egito, Tunísia, foram para a Ásia. Tentaram desestabilizar a Jordânia e foram com todo o apetite para cima da Síria. E a Síria que é terrorista? Um governo arma grupos em outro país para que esses grupos derrubem o governo, sabem que áreas serão, com a retirada do exército, empurrado para a luta em certas regiões do país. Aquelas áreas serão ocupadas pelo Estado Islâmico, que aliás é gozado, só ataca inimigos dos Estados Unidos, né? Atacou na Rússia, atacou no Irã, ataca no Afeganistão, é inimigo do Talibã, ataca na Síria. Mas a Síria está lá. E Cuba é mantida na lista dos países que patrocinam terrorismo. É preciso apresentar fatos. No caso da lista da qual Cuba saiu, a acusação específica é que Cuba concedeu asilo a integrantes do Exército de Libertação Nacional. Ora, os Estados Unidos concederam abrigo, refúgio e emprego a nazistas. Concederam abrigo, dinheiro e proteção a gente que tentou o atentado terrorista contra o Fidel Castro. Concedeu asilo,
proteção e dinheiro a gente que tentou golpes contra governos que incomodavam as potências lá na África, além dos atos terroristas dos Estados Unidos, às vezes em parceria com a França, às vezes em parceria com o Reino Unido. E o Lumumba? E o Sankara? E as inúmeras lideranças mortas na República Democrática do Congo? E os governos atacados para que aliados chegassem ao poder na África, na Ásia e na América Latina, onde os Estados Unidos se sentem à vontade, olham e dizem: isso é nosso. Matem aquele Allende, coloquem o aliado Pinochet para que defenda a democracia. E há de defendê-la com torturas, com assassinatos, com execuções, com perseguições. Há de ser um governo canalha e criminoso, defensor da democracia e, portanto, nosso aliado. E planejou a derrubada de João Goulart. E planejou 2 golpes com sucesso na Argentina. E os outros é que são terroristas. E jogou napalm em civis no Vietnã, em crianças. Bebês foram assassinados ainda no ventre da mãe. A golpes de baioneta. Mas os outros é que são os terroristas. É um decreto imperial, não há discussão. Essa é a lista. Mundo! Aqui está a lista. Leiam e obedeçam. Pois bem, há uma obsessão por Cuba. E é interessante porque depois do colapso da União Soviética, a Rússia, no desastroso governo de Boris Yeltsin, que recebeu inclusive recursos do FMI por pressão, inicialmente do Bush pai, depois do Bill Clinton, e queria muito uma aproximação com a Europa Ocidental e com os Estados Unidos, principalmente com os Estados Unidos. E para o governo russo, pró-fim da União Soviética, Cuba deixou de ser um assunto relevante. E Cuba dependia muito do subsídio soviético. A União Soviética vendia petróleo, não dava, vendia petróleo para Cuba, porém, vendia a preços abaixo dos preços de mercado. E vendia numa quantidade muito superior àquela demandada pela economia cubana. Portanto, Cuba recebia um excedente que poderia vender, exportar. E a União Soviética comprava açúcar de Cuba por um preço muito maior do que aquele que era usual no mercado. O preço de mercado era apenas uma parte daquilo que a União Soviética pagava por cada tonelada de açúcar cubano. Isso representava, no fim das contas, algo em torno de 10 bilhões de dólares por ano. E, de repente, isso desapareceu. A China nunca teve especial preocupação com a questão cubana. Principalmente
desde 71, quando a China se aproxima dos Estados Unidos, passa a ter uma relação inamistosa com a União Soviética. Isso já vinha, na verdade, desde 65, 66, e fica evidente em 71. Então, Cuba, para a China, era um assunto completamente irrelevante. Então, depois do colapso da União Soviética, depois daquele colapso, e que representou para Cuba especificamente o prenúncio de uma ruína, Cuba continuou sendo alvo de atenção dos Estados Unidos. A obsessão por esmagar aquele país que diz não e que teima em plena pobreza, e desde 1990, com crises intermitentes, e agora, hoje, estamos em maio de 2024, talvez a mais grave crise econômica e social desde 59, desde a Revolução, mas que continua dizendo não. E que continua dizendo que a alternativa à independência e à soberania é a inexistência, ou seja, a destruição. Isso incomoda, mas mais do que isso, por motivos vários, históricos, pelas características daquela revolução de 59. Cuba virou uma fonte de inspiração, muitas vezes romantizada, idealizada, mas virou. E esse é o receio. Não é o que aquela ilha pobre pode fazer. É o que ela pode inspirar. E ela já inspirou. Ela inspirou revoluções na África. Ela inspirou movimentos políticos e até armados na América do Sul. Ela inspirou revoluções na Ásia. Sim, Revolução Cubana. Deturpada pelo francês Debré, que não entendeu a revolução, ou não foi honesto e tratou o ato revolucionário como foquismo. E esse rótulo praga passou a ser utilizado sobre todos os movimentos armados, inclusive no Brasil. Tem gente, por exemplo, que confunde o movimento de Marighella com foquismo, com a ideia do foquismo de Debré. Nada a ver. Havia em outros movimentos. Havia, talvez até nas ações do Lamarca, mas não no movimento do Marighella. Só que o incômodo é tanto, a obsessão é tanta, que agora há um esforço aberto, claro, transparente dos Estados Unidos para esmagar. Olha, aquela companhia está levando mercadoria para Cuba. A carga deve chegar ao porto cubano daqui a 40 dias. Aí vem o recado, ou do Departamento de Comércio, ou diretamente do Departamento de Estado, muitas vezes via embaixada naquele país. Se o seu navio for até Cuba, se você descarregar em Cuba, você terá de ficar um certo tempo
sem levar cargas para os Estados Unidos. Ou seja, você será privado do maior mercado da Terra, caso você leve mercadorias para Cuba. A maioria esmagadora das companhias recua. E muitas vezes o que está sendo levado é trigo, é óleo, é peça para conserto de máquinas, para reposição em máquinas. São máquinas novas que Cuba conseguiu adquirir. Não chegam. Bancos, se vocês fizerem a transação cambial referente a essa compra de mercadoria por Cuba, vocês sofrerão sanções no mercado dos Estados Unidos. Ora, alijar um banco ou suspendê-lo por um tempo do mercado mais importante do mundo, ainda mais banco, né, que definitivamente prima pela amoralidade, às vezes pela imoralidade também, mas por princípio pela amoralidade. Opa! Esse cerco para um país que é pobre e que ainda teve problemas climáticos consideráveis recentemente, está produzindo uma terrível crise social. Porém, a ordem construída pós-colapso da União Soviética está desmoronando, mas velozmente. A ideia de uma relativa harmonia, a ideia de que a liderança dos Estados Unidos não pode ser contestada, como aliás disse o primeiro-ministro do Japão no Congresso dos Estados Unidos. Lamentável declaração. Oh, vocês estão cansados, mas por favor não desistam de liderar o mundo. Pelo amor de Deus. Um primeiro-ministro japonês não pode dizer isso. Um primeiro-ministro, um chefe de governo do Japão não pode dizer isso. Mas disse. Só que isso acabou. O mundo volta à bipolaridade em circunstâncias diferentes, não é uma reprodução do que houve até 1990. Até porque agora há uma aliança em um nível que nunca houve entre China e Rússia. A relação entre China e Rússia quase sempre foi de desconfiança, de atenção e até de confrontos armados. Houve alguns períodos de ajuda, como quando Stalin ajudou muito a construção da economia chinesa depois da Revolução de Outubro de 49. A morte do Stalin em 53 ainda não abala essa relação, ela começa a ser abalada em 56, no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, quando Khrushchev denuncia os crimes de Stalin. E hoje há uma relação tão amistosa, na verdade inédita, em níveis nunca conhecidos na história das relações entre Rússia e China. E há um confronto aberto, alimentado, desejado pelos Estados Unidos contra a Rússia e China. Aberto. E os países começam a tomar posição. Em meio a tudo isso, o Putin olhou para Cuba e falou: Cuba era um grande símbolo de resistência. Ali, a poucas milhas do Império, é preciso restaurar essa condição. É preciso restaurar
esse simbolismo. E, portanto, é preciso socorrê-la. Porque ela vive uma crise gigantesca. Crise de alimento. Aliás, o Brasil, agora, no começo deste ano, prometeu uma ajuda que vai além de envio de alimentos, mas será com técnicas. Técnicas de plantio, de recuperação de terrenos. E Cuba tem um problema com energia. A topografia impede usinas hidrelétricas. Depende muito de petróleo. Então, a Rússia começou a mandar ajuda. Leite em pó, trigo. E agora a China faz o mesmíssimo movimento. E com essa ajuda já considerável, ainda não suficiente, tamanha a crise, mas já considerável, de Rússia e China, e de alguns outros países, mas que não têm muita força econômica, Cuba volta ao centro, ou pelo menos à área visível do conflito entre as potências. Volta a ser um símbolo de resistência ao império. De um país que não se dobra, mesmo mergulhado na pobreza, mesmo mergulhado na falta de alimento, na falta de energia, mesmo a situação precária, não dobra aquela gente. O que incomoda os Estados Unidos, principalmente pela ideia de que aquilo é uma fonte de inspiração. Um perigo. Isso não deve se perder. Isso não deve se perder. Independentemente de considerações que se faça sobre o regime, sobre a eficiência ou ineficiência do sistema econômico, o que Cuba representa em relação ao capitalismo financeiro, em relação ao poder político imperial, é, sim, uma fonte de inspiração. E agora, as circunstâncias jogam luz de novo sobre a ilha. Ronald Gimenez.